Você já se perguntou qual é o papel do Irã nas profecias bíblicas? Será que os conflitos e tensões que vemos hoje nos noticiários têm alguma ligação com os planos de Deus revelados nas Escrituras? O que há por trás da história milenar dessa nação que por séculos foi palco de reis, guerras e transformações espirituais? E se eu te dissesse que o Irã já foi citado de forma direta e poderosa na Bíblia, que existem passagens sagradas que revelam não apenas o passado glorioso dessa terra, mas também o seu futuro nos planos de Deus e nos acontecimentos finais que ainda estão por vir? Pense comigo. Seria coincidência que o Irã, um país que sempre esteve no centro de conflitos, alianças estratégicas e questões religiosas, seja também um dos protagonistas de algumas das mais impactantes profecias bíblicas? Sarah, o que estamos testemunhando hoje nas manchetes é apenas o início de algo muito maior que já foi previsto há milhares de anos. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender o que as Escrituras dizem sobre o Irã. Vamos viajar pelas páginas da Bíblia, mergulhar nas profecias do Antigo e do Novo Testamento e descobrir como tudo o que está acontecendo agora pode estar diretamente ligado ao cumprimento dessas palavras sagradas. Este vídeo não é uma simples aula de história, é um chamado à reflexão espiritual, um alerta divino que pode te ajudar a interpretar os sinais dos tempos e a fortalecer ainda mais a sua fé. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem algo especial para te revelar hoje. Pode ter certeza. Existem respostas neste vídeo que podem ser a chave para você compreender melhor os acontecimentos que estão abalando o mundo antes de começarmos. Quero te fazer um convite especial. Escreva nos comentários agora. Que Deus nos abençoe. Assim você se compromete com a sua fé e ajuda o YouTube a mostrar este vídeo para mais pessoas que também precisam dessa mensagem. E, se você acredita que estudar a palavra de Deus é um ato de fé e esperança, já deixa o seu like agora. Mesmo, isso é muito mais que um clique. É um gesto concreto para ajudar a espalhar a verdade e fortalecer este canal, que tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas. Parabéns por estar aqui. Você faz parte de um grupo seleto de pessoas que não se contenta com informações superficiais e busca a verdade nas fontes mais profundas, as Sagradas Escrituras. Prepare-se, porque o estudo está prestes a começar hoje. Vamos revelar o que a Bíblia diz sobre o destino do Irã. Vamos falar sobre personagens históricos, profecias de milhares de anos e como tudo isso se conecta aos dias de hoje. Ao final deste vídeo, você terá uma visão muito mais clara de como o Irã está inserido nos planos de Deus para a história da humanidade. Respire fundo, abra o seu coração e venha comigo nessa jornada de fé, conhecimento e revelação. Antes de falarmos sobre o Irã atual, precisamos entender o que ele foi no passado bíblico. Na época das Escrituras, o território que hoje chamamos de Irã era conhecido como Pérsia, uma nação poderosa, temida e ao mesmo tempo usada por Deus para cumprir planos grandiosos. Comecemos pelo profeta Isaías. Imagine o seguinte cenário. Cerca de 150 anos antes do nascimento de Ciro, rei da Pérsia, o profeta Isaías já estava profetizando sobre ele. Em Isaías capítulo 45. Deus chama Ciro pelo nome e declara que ele seria o instrumento escolhido para libertar o povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita para subjugar nações diante dele e desatar os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Isaías 45. Isso é simplesmente impressionante. Deus, com toda a sua soberania, já conhecia e planejava usar um rei pagão, estrangeiro, para libertar o seu povo. Agora pare e pense. Se Deus foi capaz de usar o antigo rei da Pérsia para realizar um propósito tão grandioso, por que ele não poderia estar, ainda hoje, usando as nações daquela mesma região para cumprir novas etapas de seu plano profético? Vamos avançar um pouco na história. Chegamos ao livro de Daniel. Em Daniel capítulo 10, vemos uma cena que revela não apenas a força política da Pérsia, mas também a batalha espiritual que acontecia nos bastidores. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10 e 13 aqui. Daniel nos dá um vislumbre do que acontece além do mundo visível. Um anjo enviado por Deus foi impedido por um ser espiritual maligno, identificado como o príncipe da Pérsia, numa clara referência a uma potestade demoníaca que influenciava os líderes e os rumos daquela nação.
Isso nos revela algo muito importante. Os acontecimentos políticos e militares na região da Pérsia atual Irã sempre foram acompanhados por intensas batalhas espirituais. Agora traga essa reflexão para os dias de hoje. Será que o que estamos vendo nos noticiários, conflitos, tensões, acordos nucleares, ameaças de guerra menos, também não é reflexo de uma batalha espiritual invisível? Será que há, nos bastidores desses conflitos modernos, forças espirituais que continuam agindo sobre aquela mesma região, tentando influenciar decisões e rumos globais? Uma verdade que aprendemos com essas passagens é que Deus está no controle da história. Mesmo quando as nações parecem estar caminhando rumo ao caos, há um plano divino sendo cumprido, muitas vezes por meios que nós não conseguimos compreender de imediato. E mais, o Irã, ou melhor, a antiga Pérsia menos já foi, um dia, instrumento de bênção para o povo de Deus. O rei Ciro libertou os judeus e permitiu que eles reconstruíssem Jerusalém. Isso nos ensina uma lição poderosa. Deus pode transformar qualquer cenário geopolítico para realizar os seus desígnios, mesmo usando aqueles que, aos olhos humanos, parecem ser inimigos do povo de Deus. Transição para o próximo bloco. Agora que entendemos como a Pérsia foi usada por Deus no passado, e como ela esteve envolvida em batalhas espirituais que ultrapassam os limites da nossa compreensão, vamos avançar um pouco mais. No próximo bloco, vamos mergulhar em uma das profecias mais impactantes sobre o Irã, registrada no livro de Ezequiel, capítulo 38, uma profecia que conecta o Irã aos eventos do fim dos tempos. Agora que já entendemos o papel histórico da Pérsia nas mãos de Deus, vamos avançar no tempo e mergulhar em uma das mais inquietantes e misteriosas profecias bíblicas, a Batalha de Gog e Magog, descrita no capítulo 38 de Ezequiel. Para começar, preste muita atenção neste trecho. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele, e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te farei sair, a ti, e a todo o teu exército. Pérsia, Cuxi e Put com eles, todos com escudo e capacete. Ezequiel 38, 2-5. Sim, você ouviu bem. Pérsia é citada claramente. Isso significa que, segundo essa profecia, o território correspondente ao atual Irã fará parte de uma grande coalizão de nações que, nos últimos dias, se unirá para atacar Israel. Vamos entender melhor o contexto. Ezequiel descreve um cenário, do Guerra Futura, envolvendo uma poderosa aliança militar, formada por várias nações. Entre os nomes citados estão Magog, Meseque, Tubal, Cux, Put e Pérsia. Hoje, a maioria dos estudiosos entende que Pérsia corresponde diretamente ao Irã moderno, mas o que chama ainda mais a atenção é que essa aliança inclui povos de diferentes regiões. Magog é frequentemente associado a regiões da Ásia Central, ou Rússia. Cush corresponde ao Sudão, ou Etiópia. Put representa áreas do norte da África. E claro, Pérsia, o Irã. Agora pare e reflita comigo. Olhe para o mapa geopolítico atual. Quais países, entre esses citados, têm demonstrado hostilidade ou tensão crescente em relação a Israel? Quem são os parceiros estratégicos do Irã hoje? Rússia, alguns países africanos. Não parece coincidência demais? Essa passagem de Ezequiel nos dá um sinal fortíssimo. Existe um movimento geopolítico se formando há décadas que pode ser o prelúdio desta profecia. O que a Bíblia diz que acontecerá? Deus permitirá que essa aliança avance contra Israel. Mas, no momento certo, o próprio Senhor intervirá com juízos sobrenaturais. Terremotos, chuva torrencial, granizo, fogo e enxofre. Confusão entre os exércitos inimigos. Tudo isso descrito de forma dramática e detalhada em Ezequiel 38, 39 e Mazi. O propósito dessa intervenção divina será que todas as nações reconheçam que o Senhor é Deus e que Israel está debaixo da proteção do Altíssimo. Agora pense, será que os conflitos atuais envolvendo o Irã e Israel são apenas mais uma disputa política? Ou será que estamos vendo os primeiros passos de algo muito maior e profetizado? Milênios, reflexão espiritual para você guardar no coração. Deus controla o destino das nações. Nenhum líder mundial, por mais poderoso que pareça, está fora do alcance da mão de Deus. Transição para o próximo bloco.
Se o papel profético do Irã está tão claramente anunciado em Ezequiel, será que há outras passagens bíblicas que reforçam esse destino? No próximo bloco, vamos analisar uma profecia que conecta o Irã com o juízo final e com o dia da vingança do Senhor. A profecia de Jeremias sobre Elão. Você já ouviu falar da antiga região de Elão? Muitos católicos não se dão conta, mas essa região corresponde a uma parte importante do território do Irã moderno. Agora preste muita atenção nesta passagem, pouco comentada, mas de grande importância profética. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal, da sua forca, e trarei sobre Elão os 4 ventos desde os 4 confins dos céus, e os espalharei para todos esses ventos, e não haverá nação para onde não venham fugitivos de Elão. Jeremias 49, 34-36. Vamos entender o que isso significa. Jeremias profetiza um grande juízo contra Elão, dizendo que o seu arco, símbolo de força militar, seria quebrado. Isso representava a humilhação e a derrota de um poderio bélico. E mais, Deus diz que os elamitas seriam espalhados pelas nações. Agora, pense um pouco. O Irã, ao longo da história moderna, tem enfrentado embargos, conflitos internos, revoluções e um isolamento político que o fez ser rejeitado por várias nações do mundo. O povo iraniano, por sua vez, se espalhou em diásporas para diversos países. Fugindo da repressão, da guerra e da crise econômica. Parece apenas um fenômeno político, ou é o cumprimento, ainda que parcial, dessa antiga profecia? Mas a profecia de Jeremias não para por aí. No versículo 38, Deus diz: E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. O que isso significa? Muitos estudiosos interpretam que no futuro, Deus estabelecerá a sua autoridade sobre aquela região, trazendo justiça e juízo. E mais, o trono de Deus sendo colocado em Elão pode significar um tempo de restauração espiritual, quando o povo daquele território reconhecerá a soberania do Senhor. Agora reflita. O Irã atual é uma das nações mais fechadas ao cristianismo. Missionários são perseguidos. Igrejas são proibidas. Cristãos vivem na clandestinidade. Mas sabia que mesmo assim, o Irã é um dos países onde o cristianismo mais cresce de forma subterrânea? Existem hoje milhares de conversões secretas acontecendo naquela terra. Pequenos grupos se reúnem escondidos para ler a Bíblia, orar e louvar a Deus. Isso pode ser o início do cumprimento da promessa de restauração para Elão. A lição que fica para nós é clara. Deus é o Senhor da história. O mesmo Deus que profetizou a queda de Elão é o mesmo que está movendo corações naquele território para trazer arrependimento e conversão e um alerta espiritual. Para nós, jamais devemos olhar para uma nação apenas com os olhos da política. Por trás de cada governo existe um povo, e por trás de cada povo existe uma história espiritual sendo escrita pelas mãos de Deus. Transição para o próximo bloco. Agora que entendemos como o Irã foi julgado no passado e como há promessas de restauração, vamos dar um passo ainda mais profundo. No próximo bloco, vamos falar sobre o futuro espiritual do Irã nas profecias apocalípticas, especialmente no contexto do Armagedon. Chegamos a uma das partes mais sérias e impactantes deste estudo. Agora vamos olhar para frente, para o que a Bíblia revela sobre os últimos dias da humanidade, antes da volta gloriosa de Cristo. Quando falamos em Armagedon, muitos pensam em filmes de Hollywood, teorias conspiratórias ou previsões catastróficas. Mas para quem lê as Escrituras com atenção, o Armagedon é muito mais que uma batalha física. É o clímax de uma guerra espiritual que se desenrola há séculos. No livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, lemos: E os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse será o cenário da grande batalha final, onde as nações do mundo se reunirão contra Israel e, por consequência, contra o próprio Deus. Agora vem a grande pergunta: qual o papel do Irã nesse cenário? Como já vimos nos blocos anteriores, o Irã é herdeiro direto da Pérsia bíblica e de Elão. Profecias como as de Ezequiel 38 já colocam a Pérsia e Irã como parte de uma grande coalizão militar hostil a Israel nos tempos finais. E não é só isso. Atualmente, o Irã é um dos países que mais abertamente declara hostilidade a Israel. Com ameaças constantes de destruição, desenvolvimento de armas de longo alcance
e apoio a grupos armados em diversas partes do Oriente Médio. Coincidência? Dificilmente, quando analisamos o quadro profético, fica evidente que o Irã está se posicionando exatamente como as Escrituras descrevem, como uma nação que, nos últimos dias, fará parte da oposição a Israel e, consequentemente, ao plano de Deus. Agora, olhe este detalhe. No livro de Zacarias, capítulo 12, Deus diz: "E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e contra ela se reunirão todas as nações da terra." Zacarias 12, 3. O Irã, como temos visto nas notícias, tem se mostrado cada vez mais ativo em questões envolvendo Jerusalém, Israel, seja através de discurso político, seja através de apoio militar indireto. Mas aqui vem o grande aviso espiritual para todos nós. Por mais que pareça que as nações inimigas prevalecerão, a Bíblia garante que a vitória final será de Deus e do seu povo. E o que vai acontecer com essas nações que se voltarem contra Israel? No capítulo 14 de Zacarias, o próprio Senhor promete intervir de forma sobrenatural, com terremotos, confusão entre os exércitos e juízos que escaparão da lógica humana. Portanto, se o Irã permanecer nesse caminho de oposição, estará, inevitavelmente, se aproximando de um destino profetizado, o juízo divino. Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer de algo importante. Existem milhares de iranianos inocentes, pessoas de fé simples, que hoje vivem debaixo de um regime que não representa os anseios espirituais do povo. E é por isso que precisamos orar. Orar para que o Espírito Santo toque aqueles corações e os conduza à verdade de Cristo, antes que seja tarde. Reflexão para o seu coração. Não se deixe enganar pelas aparências políticas. Por trás de cada nação, existe um povo amado por Deus e um plano maior sendo cumprido. Transição para o próximo bloco. Agora que entendemos o papel do Irã no Armagedon e no cenário final, no próximo bloco vamos explorar uma esperança surpreendente. Será que existe alguma promessa de salvação para o povo iraniano? A Bíblia diz algo sobre isso? Vamos descobrir juntos no próximo tópico. Depois de tudo o que vimos até aqui, os juízos de Deus sobre Elão, a participação da Pérsia na coalizão de Gog e Magog e o envolvimento do Irã no cenário do Armagedon, menos talvez você esteja se perguntando: existe alguma esperança para aquele povo? Haverá salvação para o Irã? E a resposta, meu irmão e minha irmã, é: sim, existe esperança. E ela já começou a se manifestar nos nossos tempos, enquanto os olhos do mundo estão voltados para os conflitos políticos e militares. Deus está agindo em silêncio no coração de milhares de iranianos. O que pouca gente sabe é que o Irã é hoje uma das nações onde o cristianismo mais cresce, proporcionalmente, em todo o mundo. Em meio a um regime extremamente hostil à fé cristã, com perseguições, prisões e até sentenças de morte para quem se converte. Milhares de iranianos têm encontrado Jesus Cristo como seu Salvador, segundo relatórios de diversas organizações missionárias. Há hoje redes subterrâneas de igrejas domésticas espalhadas por todo o Irã. Cristãos se reúnem em segredo, em casas, porões e até em campos abertos durante a madrugada. Eles compartilham Bíblias copiadas à mão, escutam pregações em aplicativos clandestinos e arriscam suas próprias vidas para viver a fé em Cristo agora. Escute com atenção este detalhe que muitos ignoram. No livro de Jeremias, capítulo 49, depois de anunciar o juízo sobre Elão, Deus faz uma promessa surpreendente. Mas acontecerá nos últimos dias que restaurarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Jeremias 4:9-39. Essa promessa é um sinal de esperança. E quando olhamos para o crescimento silencioso da igreja no Irã, percebemos que esse processo de restauração espiritual já começou. Pessoas que antes viviam nas trevas da idolatria e da perseguição agora estão encontrando a luz de Cristo. Agora reflita comigo. Se Deus pode mover o coração de reis pagãos, como Ciro no passado, se ele pode proteger o seu povo durante a invasão de coalizões inimigas, se ele pode transformar perseguições em avivamentos secretos, ele pode também levantar um grande movimento de conversão dentro do próprio Irã, como um testemunho vivo do seu poder e da sua misericórdia. E sabe o que é mais emocionante? Muitos desses convertidos iranianos estão orando fervorosamente sob por Qem, por Israel. Isso mesmo, eles estão pedindo a Deus que abençoe o povo judeu e que traga paz para Jerusalém. Que mistério maravilhoso da graça divina. A mesma nação que nas profecias aparece como
inimiga futura. Hoje abriga, em segredo, soldados da fé, que oram pela paz e pela redenção dos povos. E o que podemos aprender com isso? Que Deus nunca desiste de um povo. Que, mesmo no meio da perseguição, do medo e da repressão, o Espírito Santo continua soprando onde menos esperamos. Reflexão espiritual para o seu coração. Antes de julgar uma nação apenas pelos seus governantes, lembre-se de que há milhões de almas inocentes, homens, mulheres e crianças, que precisam da nossa oração e do nosso apoio espiritual. Transição para o próximo bloco. Agora que vimos esse lado de esperança. No próximo bloco, vamos abordar um tema que vai te fazer refletir ainda mais. Será que os atuais conflitos entre Irã e Israel já são o prelúdio do cumprimento das profecias? Vamos falar sobre as tensões militares recentes e o que elas podem significar à luz da Bíblia. Agora é hora de olharmos para o presente. Voca liga a TV, abre o celular ou acessa qualquer site de notícias. E lá está o nome do Irã constantemente nas manchetes: ataques com drones, programas nucleares, sanções internacionais, conflitos com Israel e aliados do Ocidente, disputas, apoio a grupos radicais no Oriente Médio. Será que tudo isso é apenas mais um capítulo da política internacional? Ou será que estamos de fato assistindo ao início do cumprimento das profecias bíblicas? Vamos refletir à luz das Escrituras. A Bíblia é clara ao dizer que nos últimos tempos as nações se voltarão contra Israel e que o Oriente Médio será palco de grandes conflitos. Jesus, em Mateus 24, já nos alertava: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. E o que temos visto nos últimos anos? O Irã ameaçando diretamente a existência de Israel, programas de enriquecimento de urânio, desafiando tratados internacionais, fortalecimento de alianças com potências militares globais, como Rússia e China, proliferação de armamentos avançados e táticas de guerra assimétrica por meio de grupos como Hezbollah e outros aliados iranianos. Não é coincidência, tudo aponta para um alinhamento geopolítico que se encaixa perfeitamente nas descrições de Ezequiel, Daniel, Zacarias e Apocalipse. Agora preste atenção. Alguns especialistas em profecias bíblicas afirmam que o conflito entre Irã e Israel pode ser o estopim para o cumprimento de Ezequiel 38 e 39. Isso significa que, a qualquer momento, um ataque em grande escala pode acontecer, levando Israel a reagir e colocando o mundo inteiro em alerta máximo. Uma guerra assim teria consequências globais, envolvendo outras nações e possivelmente desencadeando eventos que nos aproximariam ainda mais do cenário descrito no livro do Apocalipse. Mas aqui vem o chamado espiritual para você que está assistindo a este vídeo. Não estamos falando apenas de política ou geopolítica. Estamos falando de sinais espirituais. Sinais que Deus está permitindo que vejamos para que estejamos preparados, vigilantes e firmes na fé. E o que a Bíblia nos pede diante desses sinais? Que não vivamos com medo, mas que estejamos em estado de vigilância espiritual. Que busquemos mais a oração, que reforcemos nossa comunhão com Deus, que estudemos as Escrituras com mais profundidade. Agora pense comigo. Se tudo isso que estamos vendo são apenas os rumores de guerra, imagine o que ainda está por vir quando o cenário profético estiver completo. Reflexão final deste bloco. O Irã está, cada vez mais, se posicionando no palco profético. E cabe a nós, como cristãos, estarmos atentos aos sinais, perseverantes na oração e preparados para o que Deus nos revelar. A seguir, transição para o próximo bloco. No próximo tópico, vamos olhar para um aspecto que muitos ignoram: a dimensão espiritual por trás das decisões políticas do Irã. Vamos falar sobre como as forças espirituais da maldade, citadas em Daniel, ainda hoje podem estar influenciando os líderes daquela nação. Agora vamos além da geopolítica, além das manchetes. Vamos mergulhar na dimensão espiritual, uma realidade invisível aos olhos humanos, mas claramente revelada pela Bíblia. Lembre-se do que lemos anteriormente em Daniel capítulo 10. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Daniel 10:13. O que isso significa? Durante o tempo de Daniel, um anjo enviado por Deus ficou impedido de trazer a resposta das orações por 21 dias inteiros, porque estava enfrentando uma entidade espiritual chamada de Príncipe da Pérsia. Mas esse não era um príncipe.
que era uma potestade espiritual maligna, uma força demoníaca, que tinha autoridade sobre os reis e governantes da Pérsia. Agora, pense comigo, se naquela época existia uma entidade espiritual com poder de influência sobre a liderança da Pérsia, o que te faz pensar que hoje seria diferente? As Escrituras nos ensinam que as batalhas espirituais continuam até os últimos dias. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, deixa isso muito claro, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6 e 12. Isso nos leva a uma reflexão urgente. É muito provável que a atual liderança do Irã, com toda a sua hostilidade contra Israel e contra o cristianismo, também esteja sob forte influência dessas mesmas potestades que atuaram na antiga Pérsia. E isso explica muita coisa. Por que tanta obstinação contra Israel? Por que tamanho ódio à fé cristã? Por que decisões políticas tão agressivas e muitas vezes irracionais aos olhos do mundo? Não se trata apenas de ideologias ou interesses econômicos. Existe uma batalha espiritual intensa nos bastidores. Mas atenção, assim como naquela época, Deus também está agindo. Enquanto as forças do mal tentam manipular os rumos daquela nação, o Espírito Santo continua alcançando corações sedentos, transformando vidas e cumprindo seus planos de salvação. Outra verdade poderosa. O mesmo arcanjo Miguel, que lutou contra o príncipe da Pérsia no passado, ainda é o grande defensor do povo de Deus nos dias de hoje. No livro de Daniel, capítulo 12, ele é descrito como o protetor de Israel nos tempos do fim. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Daniel 12. Isso significa que, mesmo diante das ameaças mais perigosas, o povo de Deus não está desamparado. Reflexão espiritual para você guardar no coração. Por trás de cada decisão tomada nas salas de governo do Irã, existe uma batalha espiritual invisível. E por trás de cada oração feita por cristãos no mundo todo, existe um mover celestial muito maior do que podemos imaginar. Transição para o próximo bloco. Agora que entendemos essa dimensão espiritual, no próximo tópico vamos falar sobre o papel das nossas orações no combate a essas forças invisíveis e na transformação do destino espiritual do Irã. Depois de tudo o que vimos até aqui, menos as profecias, os conflitos, as forças espirituais atuando nos bastidores, surge uma pergunta que não podemos ignorar. O que Deus espera de nós? A resposta é simples e profunda. Oração. Oração. A Bíblia nos chama a sermos sentinelas espirituais. Pessoas que não apenas observam os sinais dos tempos, mas que também intercedem, clamam e batalham no mundo espiritual ao lado dos anjos de Deus. Olhe o que está escrito em 1 Timóteo 2. 1-2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Isso inclui orar até mesmo pelos líderes do Irã, por mais hostis que eles sejam. Inclui orar por aquele povo que sofre sob um regime de opressão e medo. Inclui orar por proteção a Israel e por conversão das nações. A sua oração tem poder. Lembre-se, foi a oração de Daniel que moveu os céus e trouxe intervenção divina. Foi a oração da igreja primitiva que abriu cadeias e libertou prisioneiros. Foi a oração de homens e mulheres de fé que ao longo da história mudou os rumos de guerras e nações. Agora, imagine se milhares de cristãos ao redor do mundo começarem hoje mesmo a orar especificamente por paz em Jerusalém, conversão dos iranianos, derrubada das fortalezas espirituais malignas naquela região e a preparação do mundo para a volta de Cristo. Isso é mais que possível. Necessário. E se você chegou até este ponto do vídeo, quero te fazer um convite muito especial. Coloque nos comentários agora, Senhor, levanta teu exército de oração. Esse será o nosso código espiritual. Assim saberei que você esteve conosco até aqui e que está se comprometendo a fazer parte dessa batalha de fé. Além disso, te peço de coração, ore diariamente pelo povo iraniano, pelos cristãos perseguidos naquela terra e por todos os que sofrem com a repressão. Outra ação muito importante: compartilhe este vídeo. Você pode ser o instrumento de Deus para abrir os olhos de alguém que ainda não entende a gravidade do que está acontecendo no mundo espiritual. E para fechar este bloco com uma reflexão poderosa,
Quando a igreja ora, os céus se movem e a história muda. O que acontece em Teherã, em Jerusalém ou em qualquer outra capital do mundo pode ser profundamente influenciado pelas orações feitas no silêncio do seu quarto. Transição para o próximo bloco. Agora, não nasça o bloco final. Vamos encerrar esta jornada com uma reflexão profunda, uma chamada à ação e uma mensagem de esperança sobre o que Deus está preparando para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Hoje você viu com seus próprios olhos, menos através das Sagradas Escrituras, que o Irã, a antiga Pérsia e Elão, não é apenas mais um país no mapa político, mas uma peça profética cuidadosamente posicionada por Deus na história. Da Humanidade, nós falamos sobre o passado bíblico da Pérsia e de Elão, a participação direta do Irã nas profecias de Ezequiel sobre Gog e Magog, o juízo de Deus sobre Elão, mas também a promessa de restauração. O papel do Irã nos conflitos finais, no Armagedon e nos acontecimentos dos últimos dias. As batalhas espirituais invisíveis que atuam nos bastidores da liderança iraniana. O impressionante crescimento subterrâneo da fé cristã dentro do próprio Irã, mesmo com toda a perseguição. E por fim, o nosso chamado como igreja: orar, vigiar e jamais ignorar os sinais dos tempos. Agora, antes de encerrar, eu quero te pedir um favor muito especial. Se você assistiu até aqui, com o coração aberto e disposto a aprender, deixe nos comentários a seguinte frase: eu vigio e oro pelos sinais dos tempos. Essa será a nossa senha sagrada para identificar os verdadeiros guerreiros espirituais. Aqueles que ficaram conosco até o final deste estudo profundo, também te convido, com todo carinho, a se inscrever no canal, se este conteúdo fez sentido para você. Imagine quantas outras pessoas, sedentas de respostas espirituais, podem ser alcançadas se este vídeo for recomendado pelo YouTube a mais pessoas. E sabe como isso acontece? Através de um simples gesto seu, curtindo o vídeo agora mesmo, comentando com fé e compartilhando com pelo menos 3 pessoas. Não pense que isso é apenas um clique. É um ato missionário. É uma forma concreta de difundir a palavra de Deus e despertar os corações que ainda estão adormecidos. E se você ainda não faz parte da nossa família de fé aqui no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sino das notificações. Assim você não perde nenhum estudo futuro nos próximos vídeos. Vamos continuar desvendando outros mistérios proféticos, estudando os sinais dos tempos e fortalecendo a nossa fé em Jesus Cristo. Por fim, deixo uma última reflexão. Para o seu coração, os jornais do mundo podem falar de política. Os analistas podem discutir geopolítica. Mas a palavra de Deus nos revela o que está por trás de tudo isso. O plano eterno da salvação e do juízo. Que Deus te fortaleça, te ilumine e te prepare para os tempos que virão. E que cada um de nós esteja pronto, com a lâmpada acesa, esperando o retorno glorioso do nosso Senhor. Se você ficou até o final, parabéns! Você faz parte de uma geração de vigilantes espirituais. Que Deus nos abençoe. E até o próximo estudo.